Olá pessoal, nessa segunda parte nós vamos ver aqui os tipos obrigatórios. Considerando que cada um desses 4 tipos obrigatórios admite 2 subtipos, vamos verificar como se processam as diferentes combinações com a oração, a partir do subtipo afirmativo. Nós temos subtipo afirmativo e temos o subtipo negativo. Vamos começar aqui pelo afirmativo. O tipo declarativo afirmativo pode combinar-se com toda e qualquer oração, a qual será acrescida da entonação. Temos aqui esse nível suprassegmental importante, a entonação ou pontuação adequadas, sem sofrer outras alterações que não seja a transformação obrigatória de concordância e aquelas transformações, alterações de cunho meramente estilístico, como os deslocamentos. Nós sabemos que a língua portuguesa ela tem essa ordem canônica, sujeito, verbo e complemento. Mas por uma questão de estilo, o verbo pode vir no começo, e o sujeito depois. A gente pode destacar aqui o exemplo do nosso hino nacional. Então vejam, no final desta semana, o ministro anunciou as novas providências. Temos uma declarativa afirmativa, mais o ministro anunciar, mais passado, mais as novas providências no final desta semana. Vejamos essa estrutura apresentada, na qual o verbo se encontra na forma neutra, o infinitivo, seguida pela marca de tempo. Então nós temos o ministro anunciar, mais o passado, mais as novas providências no final desta semana. Sobre esta estrutura vai operar a concordância de tempo, um acréscimo ao tempo da marca de número pessoa, que se efetua entre o verbo e o sintagma nominal, fazendo cada verbo concordar em número e pessoa com o seu sujeito. As regras morfofonêmicas vão operar, convertendo anunciar mais passado em anunciou. Essas regras, grosso modo, atribuem uma representação fonética à oração, convertendo as estruturas superficiais em estruturas enunciáveis, consideradas muitas vezes sinônimas por motivos didáticos. Então é comum a gente chamar estas estruturas superficiais de estruturas enunciáveis. Essa estrutura superficial é aquela sobre a qual operaram todas as transformações. Já a estrutura enunciável, ela decorre de estruturas superficiais sobre as quais já operaram todas as regras morfofonêmicas. Então, repare, nós temos a estrutura superficial e a estrutura enunciável. Agora nós partimos para o tipo interrogativo afirmativo. Pode ter por escopo toda a oração, ou então um constituinte que encerra um elemento desconhecido. No primeiro caso, nós temos aquelas frases que exigem resposta do tipo sim ou não, e as alterações acarretadas à oração serão simplesmente uma mudança de entonação na linguagem oral e acréscimo do sinal de interrogação na escrita. Então vejam, interrogativa afirmativa mais você ir comigo ao teatro. E nós vamos ter aqui a estrutura enunciável. Você vai comigo ao teatro? No diagrama arbóreo nós temos a interrogativa afirmativa, o tipo, e a oração você ir comigo ao teatro. No segundo caso, ou seja, no segundo em que a gente foca o aspecto interrogativo em um elemento, outras mudanças vão ocorrer dependendo da função e do valor semântico do escopo da interrogação, ou seja, do alvo desta interrogação, o qual será substituído pelas partículas interrogativas quem, que, onde, quando, etc. Então vejam, interrogativa afirmativa, mais alguém levar Cristina ao cinema. Quem levou Cristina ao cinema? Interrogativa afirmativa mais
Jorge dizer algo a meu respeito. O que disse Jorge a meu respeito? Interrogativa afirmativa mais Luísa deixar o casaco em algum lugar. Onde Luísa deixou o casaco? Interrogativa afirmativa mais os pedreiros terminar a obra em dado momento. Quando os pedreiros terminarão a obra? No diagrama em árvore, correspondente à estrutura profunda, além do tipo interrogativo afirmativo, deverá ser explicitado, através de uma marca QU, o constituinte sobre o qual recairá a interrogação. Então vejam, nós temos a frase, o tipo, interrogativa afirmativa, a oração, sintagma nominal com núcleo Luísa, sintagma verbal deixar o casaco, o verbo deixar, sintagma nominal o casaco, e o sintagma preposicional, a preposição em, e o sintagma nominal algum lugar, determinante algum e lugar o núcleo. Então nós vamos ter esse QU aqui, que diz respeito justamente ao constituinte sobre o qual recai a interrogação. Em que lugar? Onde? Sobre esta estrutura, opera a transformação de interrogação de constituintes que ocorre em duas etapas. A extraposição do constituinte marcado Q1 para o início da oração. Então vejam, esse em algum lugar, que diz respeito ao Q1, ele vai para o início da oração. E a substituinte deste constituinte por uma partícula interrogativa correspondente, que é justamente onde. Vejamos, temos a oração, o sintagma preposicional adjunto, em algum lugar, que seria justamente onde, o sintagma nominal Luísa e o sintagma verbal deixou o casaco. Vamos ter o tipo exclamativo afirmativo, muitas vezes não provoca alterações, além do acréscimo da entonação que lhe é própria na linguagem oral, e do acréscimo do sinal de exclamação, característica da escrita. Frequentemente a gente também pode ter a ocorrência de apagamentos e a introdução de partículas exclamativas. Vejamos aqui os exemplos. Temos o tipo exclamativo, Você estar bonita com este vestido novo. E a estrutura enunciável, você está bonita com este vestido novo. A estrutura superficial, exclamativo mais eu levar um susto. A estrutura enunciável, eu levei um susto. Que susto? Exclamativo mais um enfático, que seria aquele tipo facultativo, mais o ar está poluído. Como o ar está poluído hoje? Vamos ter também o tipo imperativo afirmativo, como também o negativo. Pode exprimir ordem, pedido, súplica, conselho. Essas diferenças são sinalizadas por diferenças na entonação. Ora pelo acréscimo de expressões como por favor, cuidado, ora ainda pelo uso simultâneo da exclamação. Há determinadas condições que a oração deve preencher para aceitar o tipo imperativo tanto afirmativo quanto negativo. Essas condições se relacionam a certos traços do verbo, não admitem imperativo verbos que exprimem acontecimentos independentes da nossa vontade, como caber, poder, nascer. Então, existem verbos que não admitem imperativo, como, por exemplo, nascer. Há determinados traços do predicado, nos casos em que este predicado atribui ao sujeito qualidades inerentes, como ser alto, ser feio, ser mortal. Então é esquisito, seja alto, seja imortal, seja mortal. Então é algo que essa questão imperativa, do imperativo, não se aplica a alguns tipos de verbo. Ao tempo verbal também, que não pode ser passado, ou seja, você não pode utilizar um imperativo no tempo verbal passado, no pretérito. A pessoa, que só pode ser a segunda pessoa do discurso ou a primeira pessoa do plural. Com relação a essa primeira pessoa do plural, nós temos aqui dois comentários importantes. É possível o emprego do imperativo com a primeira pessoa do plural, porque ao contrário do que ocorre com a primeira do singular, essa primeira pessoa do plural inclui os interlocutores. Então,
A gente está fazendo referência aqui também a outras pessoas. E é importante não confundir pessoa do discurso e pessoa gramatical, porque nem sempre há uma correspondência unívoca. A segunda pessoa do discurso, ou seja, o destinatário da mensagem verbal, pode, em português, expressar-se através de duas pessoas gramaticais diferentes: tu, vós, ou você e vocês. No primeiro caso, trata-se da segunda pessoa gramatical, de modo que o verbo, bem como os pronomes correferenciais, deverão assumir as formas correspondentes. No segundo caso, o mesmo procedimento deve ser observado, fazendo-se a concordância com a terceira pessoa. Lembra-te de tuas promessas. Lembrai-vos de vossas promessas. Lembre-se de suas promessas. A transformação do imperativo processa-se em duas etapas: alterações na forma do verbo relativas ao modo imperativo, afirmativo ou negativo, e o apagamento do sujeito, o apagamento do sintagma nominal sujeito. Como nós podemos ver nesse diagrama arbóreo, temos o tipo imperativo afirmativo, mais a oração, tu dizer a verdade, essa é a estrutura superficial. O tu, sintagma nominal, sintagma verbal, dizer a verdade, sendo que o tipo imperativo ele se localiza aqui na oração, dize a verdade. E nós teremos aqui a oração, a estrutura enunciável, dize a verdade. A transformação do imperativo aqui deve necessariamente ser precedida da concordância, pois do contrário não haverá sintagma nominal sujeito para ser apagado. Esse fato evidencia uma das características das regras transformacionais, a ordenação de uma em relação às outras. Em relação ao imperativo, é importante destacar aqui, pessoal, que outras formas verbais, como o futuro do presente e o infinitivo, podem ser empregadas em português com valor de imperativo, quando se tratar de ordens, prescrições. Por exemplo, não levantarás falso testemunho. À direita, vou ver. E nós finalizamos aqui essa segunda parte. Na próxima parte, nós vamos abordar os tipos obrigatórios e o subtipo negativo. Bons estudos a todos e até a próxima.